É oficial. Vai acontecer. O incidente do Vale de Deus chegou. E um dos crossovers mais aguardados da história de One Piece está prestes a acontecer. Mas claro, a natureza deste crossover envolve uma montanha de personagens de diversas facções, incluindo alguns Ons que você pode ter esquecido ou nem sequer ter percebido. Então, vamos revisar cuidadosamente cada evento de cada facção e tudo o que você precisa saber antes de mergulhar no mini-arco do Vale de Deus. Na capa, Yamato decide retornar à capital das flores após concluir seus negócios pelo país. Ulti e Page One acompanham todos comendo maçãs ou Ringo, que dá nome à região de Ringo, inspirada em sua contraparte na vida real, em Aomori, Tohoku, onde as maçãs são uma iguaria local. Eu experimentei várias e acredite, nunca imaginei que existissem tantos sabores diferentes de maçã. Essas maçãs também servem como um forte simbolismo para a transformação de Wano. Vimos Tama comendo uma maçã, assim como Luffy Federer, enquanto o povo de Ebisu foi forçado a comer as maçãs podres, as Smile Fruits. Ao lado deles está Onimaru, que parece estar bem aos seus 69 anos. Atrás deles podemos ver que o castelo de Ringo aparentemente foi restaurado após sua destruição. Numa noite chuvosa em Hachinosu, um incidente turbulento ocorreu. Como previsto, Shaki, o tesouro de Hachinosu, foi roubado pelo governo. A Don Marlon, um membro da gangue West Blue que a protegia, é assassinado no meio da noite, um crime típico de um mafioso como ele. Isso explica por que não tínhamos ouvido falar muito dele até então, pois ele morreu antes mesmo do incidente do Vale dos Deuses acontecer. Eventualmente, o epíteto de gangue seria assumido por um jovem fortão chamado Capone Bash, que tinha apenas 3 anos na época. Embora ainda não se saiba se ele e Marlon têm alguma ligação ou se ele simplesmente adotou o nome. E este painel deixa claro que o traidor era o Ku, que recebeu um grande pagamento em troca. Isso não é realmente surpreendente, já que ele era um dos nossos principais candidatos, principalmente por 2 motivos que já mencionamos. Primeiro, ele acabaria se tornando o Comodoro de Hachinosu, assumindo o cargo após a morte de Jabek e mantendo-o por décadas até que Teach o recuperasse durante o incidente no Porto Rochoso durante o salto temporal. Portanto, ele foi quem mais se beneficiou com o desmoronamento das rochas no final das contas. E parece que ele nem sequer foi pessoalmente ao Vale de Deus, pois mais tarde menciona ter achado a fonte dessa informação bastante duvidosa e não confiável. Ironicamente, tentando evitar se envolver, Nashiki disse que aqueles que não queriam segui-lo permaneceram na ilha. Isso explica por que ele e Marlon não estavam presentes em God Valley. Considerando que a maior parte da tripulação foi para God Valley e se desfez lá, Ku colheu todos os benefícios ao assumir o controle da Ilha Barrett. Além disso, se ele realmente é o pai de Caribou, então, francamente, podemos presumir que ele seja uma pessoa tão confiável quanto qualquer outro. Portanto, não é nenhuma surpresa que ele traia Jabbar. Mas ao mesmo tempo, Caribou também deseja trabalhar para a Barba Negra em Hatshepsut. Então me pergunto se uma traição semelhante poderia acontecer novamente caso ele se torne diferente de seu pai. Também vemos Gloriosa chorando, o que faz sentido, pois no caso dela, Shaki era sua própria irmã mais nova. Piratas de todo o mundo também estão desolados a ponto de causar danos econômicos ao mundo como resultado dessa angústia. Entre eles, vemos, é claro, Roger e Riley. Mas talvez você não perceba que ele está tão furioso que Roger está literalmente emanando a fúria de um conquistador, como indicam os raios negros e o som de trovão estrondoso logo acima dele. Avançamos 1 ano até o incidente em si 30 anos atrás em God Valley. Vemos que Garling, na verdade, enganou e ludibriou sua amada, em vez de tomá-la à força como eu havia presumido erroneamente a princípio.
mas como outros já apontaram, não é que Garling tenha se apaixonado por ela de verdade, mas sim que ele gostava de brincar com ela como um caçador brinca com sua presa. Algo bastante típico dos cavaleiros armados neste ponto, fazê-la acreditar que ele a amava de verdade, apenas para descartar sua vida sem a menor consideração. Mas é possível perceber o quão manipuladora já era a relação quando a mulher teve que literalmente dizer a Garling: "Eu imploro, more comigo nesta ilha", mostrando que ela já estava acostumada a ter que pedir e implorar por algo tão simples quanto morar junto em vez de ter uma conversa mais natural entre eles. De fato, como imaginávamos, Garling se desfez da própria mulher, que engravidou ficando com os filhos dela e buscando uma esposa de classe mais alta que podemos presumir ser Sheikah, provavelmente sequestrada por Garling em vez da mulher que era considerada a mais popular do mundo. E claro, por esposa em termos de dragões celestiais, significa sua escrava pessoal. O horror repugnante do torneio genocida está apenas começando com os fuzileiros navais barricando e cercando a ilha exatamente como vimos no flashback de Kuma, criando um bloqueio que torna a fuga impossível. Os cidadãos entram em pânico sem saber o que lhes acontecerá, temendo até mesmo pela segurança de seus filhos. Os fuzileiros navais recebem ordens para capturar todos os cidadãos e, se alguém resistir, é atingido por dardos tranquilizantes, já que a execução deve ser deixada para os dragões celestiais. Entre os fuzileiros navais, vemos um tenente-comandante. Alguém que claramente não possui uma posição muito elevada, já que esse é basicamente o cargo de Hellmappa. E nem sabemos se este é um soldado do quartel-general da Marinha. Mas mesmo abaixo dele está um recruta muito humilde chamado Monkey D. Dragon. Nesse ponto, Dragon tem apenas 17 anos, quase a mesma idade que Luffy tinha quando se tornou um pirata. Ele se parece um pouco com um Luffy mais jovem, especialmente quando está em Gear 4. Como nos foi dito, Dragon se juntou brevemente à Marinha, provavelmente convencido por seu pai, assim como tentou fazer de Luffy um marinheiro também. Dragon, no entanto, saiu logo depois de entrar porque se desiludiu com a crueldade do governo. Muitos de nós presumimos, dada a cronologia, que ele provavelmente estava em God Valley por causa disso. E de fato, este é o momento exato em que sua visão de mundo mudou. E uma das maiores ameaças ao governo começou a surgir, levando-o a formar os lutadores pela liberdade e, posteriormente, o exército revolucionário. No entanto, isso também explica como Garp sabia sobre God Valley quando Kong mencionou que era algo tão confidencial, já que ele pode ter ouvido falar disso de seu próprio filho. Mas também é possível que ele tenha ouvido de outra pessoa. Se você observar o braço de Dragon, também poderá notar o que parece ser uma tatuagem em vez de uma bandana, dada a cor em seu braço, que se parece exatamente com a marca que ele faria mais tarde em seu rosto. Isso faz sentido, já que nunca vimos Dragon de mangas curtas usando aquela capa comprida. Em seguida vimos um navio-prisão da Marinha, que, ao contrário dos navios normais, é reforçado com um buraco negro, pois seu propósito é escoltar prisioneiros, ou neste caso, escravos para o torneio genocida. Entre eles, vemos Janie Ish, e é como nos foi dito, nos cartões do espectador, é natural do Reino Porco, um país na Grand Line, embora provavelmente não afiliado ao governo, já que eles costumam capturar escravos desse tipo de país, mas ela também poderia ter sido vítima em alguma outra circunstância, tendo sido levada como escrava aos 4 anos de idade. Como vemos aqui, ela chama Ivankov de Aniki, ou irmão. Mas ainda não sabemos ao certo se os dois são parentes de sangue, ou se simplesmente se tornaram irmãos como escravos dependendo um do outro. Como nos foi dito em God Valley, Janie é muito talentosa em comunicação. Ainda assim, me pergunto onde ela aprendeu isso, considerando que é escrava desde os 4 anos de idade. Mas ela usou essa habilidade para entrar sorrateiramente na sala de comunicações
e enviar o que parece ser um sinal em código Morse para seu informante, informando-o sobre o que será encontrado em God Valley quando os alemães chegarem em alguns dias. De volta ao alojamento dos escravos, que, como vemos, está em condições de vida muito precárias, os dois se reencontram e, claro, Ivankov está tão animado, como sempre disparando seu discurso, não subestime os milagres. Isso se conecta à sua narrativa de milagres, como veremos mais tarde na história. Como resultado, podemos ouvir os Mines retaliando, enquanto o efeito sonoro de um Gasham like a toca na tela soando, como o estalo de um chicote, sendo usado por fazer barulho, embora felizmente eles não tenham sido pegos. Coma observa à distância, ainda sem conhecer Evan. Do outro lado do mar, vemos o informante visitando o escritório de inteligência do Polo Cifrado, o que parece ser um local para gerenciar informações de risco do Polo Cifrado. Somos informados durante qualquer lobby que cada um dos 8 departamentos de polícia cifrada tem bases especiais em locais específicos do mundo, com a CP9 tendo sua sede especial em qualquer lobby. Esta provavelmente é uma dessas bases, embora a falta de um número pareça sugerir que esta é mais uma base geral destinada a gerenciar informações. Sua aparência lembra a de um castelo não muito diferente de qualquer outro eslavo em alguns aspectos e ostentando o símbolo do governo mundial. Curiosamente, os 2 relógios marcam horas diferentes, mas me pergunto se isso é intencional. O informante em questão, neste caso, é Morgans, que exige um resgate do grupo de criptografia para manter em segredo os eventos do torneio genocida que ouviu de Jeannie. Como os oficiais de inteligência mencionam, Morgans é apenas um garoto responsável por um pequeno jornal regional, o que coincide com o que sabíamos sobre os Verards, que nos disseram que Morgans financiava o Jornal Econômico Mundial. Mas, ao mesmo tempo, também nos dizem que ele tem apenas 53 anos, o que significa que, durante o incidente, ele tinha apenas 15 anos. O que parece estranho, mas aqui nos dizem que não. Ele era definitivamente um jovem empreendedor. É possível que o jornal, que vimos anteriormente no flashback, fosse de outras empresas antes de Morgans se tornar o principal player do mercado, principalmente porque ele introduziu o novo sistema escolar, permitindo uma entrega de notícias mais rápida do que antes, quando provavelmente eram moldadas por meios tradicionais como ovelhas em vez de pássaros. Isso supondo que um Morgans de 10 anos não estivesse lidando com as notícias. Sua domesticação de pássaros pode ter sido mantida por sua Toritori Inomi ou fruta berbere a model albatros, uma fruta que ele já possuía neste ponto, como ele evidentemente parece ser, já que prefere manter sua verdadeira identidade em segredo por ter muitos inimigos. Embora eu me pergunte se ele poderia ser alguém que conhecemos, ou se algum dia veremos seu rosto verdadeiro. Morgans aceita o suborno para manter o segredo. Então, ele não publica nada a respeito nos jornais, mas envia informações sobre o assunto apenas para Hachosu. O motivo é que ele só quer ver algo noticioso acontecer, pois se beneficiará de ótimos artigos caso um incidente da magnitude do que ocorreu em God Valley aconteça. E de fato, vemos o artigo dele mais tarde durante o flashback de Cam. O povo da Ilha dos Piratas fica aliviado com a notícia, e até mesmo a escola fica emocionada, cada um reagindo de uma maneira diferente. Gloriosa fica extasiada ao saber que sua irmã está viva, enquanto Stussy pensa nos movimentos dos fuzileiros navais, já que ela é uma das poucas ali que não tem muito interesse em levar Shaki de volta. Enquanto isso, o capitão John Ganu e Shiki estão em pânico com Shiki até gritando Shaki Chuan, como Sanji faria. Como vimos em Strong World, ele definitivamente tem uma queda por mulheres fortes. Isso é certo. Mais apropriadamente, Barba Branca concentra-se no torneio genocida, que ela considerava nada mais do que uma farsa. Enojada com a prática desumana, a dança da caça é a dança humana.
Lilin pensa nas frutas do Dao, já que não tem muito interesse em Shaki, desejando dar uma delas a um de seus filhos. Mas comenta que disse isso a Kaido, a quem acabou dando a fruta do Dao, vendo-o como um irmãozinho. Napoleão, em sua cabeça, também olha para o papel com interesse. Stroin está cético de que isso possa ser uma armadilha, mas Jabash diz que eles vão de qualquer maneira e qualquer um que esteja com medo com uma boa desculpa pode ficar para trás. Embora, é claro, saibamos que Jabash tinha outras ideias. Nisber recontextualiza a cena no Vale de Deus com os Piratas das Rochas. A maioria deles estava realmente atrás de Shaki, com Whitebeard afirmando que Jabak está perdendo de vista o objetivo, mas isso porque Jabak sempre teve um objetivo diferente. Na verdade, Big Mom estava falando sobre se apoderar das frutas. Mas Kaido a interpretou mal, achando que ela queria Shaki sem motivo aparente. Ou ele percebeu que ela queria as frutas, mas se perguntou se elas seriam para seus filhos. Katakuri já tinha sua fruta, mas teríamos considerado uma linha do tempo alternativa, onde alguém como Oven conseguisse a fruta do dragão. Ao mesmo tempo, todos os outros estavam definitivamente focados em Shaki, assim como outros, como os piratas do Roger, que também souberam da informação. Isso provavelmente aconteceu graças a Spencer, o informante dos piratas do Roger, que conseguiu os detalhes através de algum contato na Ilha dos Piratas. Especialmente porque Roger também soube da movimentação de Rocks. Roger pede a Gaban que vá para o Vale de Deus, já que ele é afinal o navegador, e na verdade uma gaivota. O Senhor Mamora e Donino o incentivam. Como resultado, conforme nos foi dito, Garp também fica sabendo e segue para o Vale de Deus em uma cena retirada diretamente do capítulo 1096. Precisamos lembrar que ainda estamos no flashback de Alba, e então Harold e Jabek se cruzam no mar. Nos disseram que eles não se encontrariam novamente até o momento do incidente, mas parece que era isso que o narrador queria dizer e não que o próprio Harold estivesse no Vale de Deus. No entanto, antes de partir para o confronto, Harold está disposto a ouvir a conversa separadamente de sua equipe, que inclui Shikikyo e até mesmo o que parece ser Gilbastar ao lado deles, o protagonista de Otis One Shot, que ele mencionou ser um membro dos Rocky Spirits no último SPS. Jabjashash Faitashash Mia Omkanaidash de revelação. Seu nome verdadeiro não é Rocks. Na verdade, é Dave E. D. Beck. Isso significa que seu filho não é apenas Rocks Datch, que provavelmente adotou o nome de sua mãe, Marshall Datch, mas sim Davy D. Teach. E o lendário pirata original não era Davy Jones, mas sim Davy D. Jones, um membro do clã D, era tão perigoso para o governo que tentaram apagar toda a sua história, mesmo além de sua associação com o clã D. Para refrescar a memória, Davy Jones, inspirado na figura fictícia da vida real, foi descrito por Robin da seguinte forma: há uma ilha no mar considerada um paraíso para piratas. Chamam-na de Ilha dos Piratas. Nessa ilha, há muito tempo, nasceu um jogo. Diz-se que para conseguir os melhores marinheiros, os piratas usavam esse jogo para roubar outros piratas. Davy Jones foi um pirata de tempos antigos que foi amaldiçoado pelo diabo a viver nas profundezas do fundo do mar, onde dizem que ainda vive até hoje. Ou assim conta a lenda. Todos os navios ou tesouros que afundam no fundo do mar se tornam suas posses, pois afundam e vão parar em seu porão. O nome de Davy está associado à posse de tudo o que afunda. Por isso, os piratas chamavam o ato de roubar de seus inimigos de Davy Back. Não sabemos muito mais além disso que o Davy Back foi nomeado em homenagem à famosa reputação desse famoso papagaio. Mas dizia-se que o próprio Davy Jones havia sido morto pelo diabo.
Podemos supor que o mais provável era que fosse Emu amaldiçoado a permanecer no fundo do mar, o que poderia estar relacionado ao afundamento do mundo. E como Jabag disse a Emir que adorava Davy Jones, ele claramente o estava provocando, de alguma forma insinuando que voltaria para cumprir o que o Davy Jones original não conseguiu. Mas como Emu não conseguiu tocar em Jabag durante todo esse tempo, apesar de tentar matá-lo, isso basicamente não significou nada, mas colocou a família de Jabag na mira. De qualquer forma, a figura de Davy Jones neste ponto, estou começando a presumir que pode muito bem ter sido o Jabag, ou Teach, da época de Joy Boy. No entanto, a família de Jones sobreviveria, escondendo-se no lado sombrio do mundo, o que explica a linhagem especial da qual Saturno falou a respeito de Teach relacionada a Davy Jones. De fato, Jabag acabou tendo seu próprio filho, David Teach, mas para protegê-lo, enviou-o junto com sua mãe para sua cidade natal, onde outros membros do clã, Davy, que estavam escondidos, cuidariam deles. Essa cidade natal, no entanto, é God Valley. Isso certamente explica muita coisa, mas mostra que Jabag está simplesmente usando Shaki como desculpa, na verdade, desejando salvar sua esposa e filho. A Amae sente que um grande destino foi posto em movimento e é ao capítulo Ilha do Destino, uma menção apropriada considerando como o professor costumava falar sobre o destino. Jabag pede a Harold que o ajude, uma última vez já prevendo que poderia perder, mas Harold não consegue se obrigar a ajudá-lo. Algo que, se tivesse aceitado, teria mudado os eventos da história para sempre. No entanto, parece que Harold também não consegue se obrigar a derrubar Jabag. Então, em vez disso, ele simula um ataque à sua nave para que Jabag possa escapar, mas ele possa salvar as aparências perante o governo. Contudo, o governo ainda culparia Harold, como vimos Summers e Ash culpando-o por seu erro, que não só resultou no incidente do Vale de Deus, atingindo níveis tão destrutivos, mas também na entrada de Albnut no governo, já que suas condições não foram cumpridas. E assim, o dia do incidente do Vale de Deus finalmente começa, e vemos os horrores do torneio genocida sendo expostos em toda a sua plenitude. Os prêmios incluem diversos cofres, incluindo aquele onde Shanks estaria escondido, além de conjuntos de caçadas únicas que serviriam como recompensas ou prêmios. Dentro do baú deveriam haver frutas da Del, pelo menos a Nikomi, que seria comida por Kuma, e a Wami Modalo, que seria comida por Kaido. Embora eu me pergunte se os outros baús também continham outros objetos de valor, além de frutas, visto que há 9 deles aqui, ao contrário dos 6 que vimos durante o flashback de Kuma. Mas eu me pergunto se há uma razão para isso ou se é um erro. Mas a joia da coroa tem que ser a própria Shaki, o tesouro de Hathusgar, mencionado, como tendo sido roubado em 1096, sendo oferecido ao vencedor do torneio. Já sabemos que o campeão de God Valley acabará sendo Garlinger, pois isso nos foi dito durante sua apresentação. Originalmente traduzido erroneamente como Rei do Vale de Deus, o termo correto seria campeão. De fato, vemos que Garling a encomendou para que pudesse tê-la como esposa durante o torneio, chegando a se exibir para tentar conquistá-la. Embora Summers também apareça aqui desejando-a como escrava. Curiosamente, Summers parece muito mais jovem aqui, assim como Garling, mostrando que ele envelheceu apesar de sua imortalidade, sugerindo que a imortalidade só lhe foi concedida mais tarde, apesar de ambos serem cavaleiros divinos. Junto com eles, porém, também vemos Gunko e a integrante de cabelo azul da família Manmeyer, que vimos no flashback de Kuma, o que faz sentido, já que o nome completo de Gunga é Saint Manor Gonkou. Espero que também saibamos o nome dessa garota. Ao contrário dos outros, ela não parece ter envelhecido um dia sequer.
Além do cabelo comprido, ela também usa uma roupa mais noturna. Tomara que desta vez ela também use calças. Curiosamente, a roupa e o comprimento do cabelo de Goka aqui combinam com o que vemos no flashback dela gritando pai quando recupera as memórias. Parece que as famílias competem entre si como uma forma de prestígio, além de um campeão individual, no que pode ser traduzido como a Batalha dos Clãs, o que explica a afirmação mencionada pelo membro da família da mansão. Vemos mais alguns vislumbres de outros locais. Primeiro, vemos Dagan se deparando com uma mulher sangrando até a morte. É difícil dizer quem é dado o tamanho pequeno do painel, mas ela diz: ajude meus filhos a escapar da ilha. Não quero que aquela pessoa os tenha. O contexto sugere que possa ser a mãe de Shanks e Shamrock. O que faria sentido se Dragon tivesse ajudado Shanks a escapar trancando-o em um baú, embora Shamrock acabasse nas mãos de um Garling. O desejo dessa mãe, no entanto, mudaria o futuro do mundo, já que Shanks acabaria sendo adotado por Roger. Embora eu me pergunte se com outros membros do clã, Dave e Buggy, também poderia estar envolvido de alguma forma. Por outro lado, vemos um jovem Teach, de apenas 2 anos, sendo consolado por sua mãe. Não vemos muito bem, mas me pergunto quanta semelhança ela terá com os esboços anteriores de Odas para a mãe do Barba Negra. E me pergunto se a ideia de Teach ter uma irmã mais nova será descartada completamente, se é apenas uma ideia esquecida nas anotações de Otis, como vimos, ou se ela também aparecerá aqui. O fato de Jebek ter mencionado uma criança apenas no singular sugere que ela foi descartada, mas talvez ainda possamos vê-la entre os membros da família Davy, já que temos a confirmação, caso ainda não tivéssemos presumido, que a família Davy era o segredo que Garling descobriu no Vale de Deus. E é por isso que o chefe Emo ficaria satisfeito com essa descoberta, pois ele vinha tentando criar essa linhagem há muito tempo. Além disso, o bucaneiro Kuma é um dos coelhos. Esse R significa super raro, e coelho é o nome dado a todos os escravos fugitivos. Os outros são os membros da linhagem. Dave A.L.D. Uma linhagem que sobreviveu pelos últimos 800 anos, confirmando que Davy Jones foi de fato uma figura importante no século perdido. Então, enquanto nos aproximamos do incidente do Vale de Deus, vamos recapitular todas as informações relevantes, começando com o elenco completo do evento. Primeiro, temos os habitantes nativos da ilha, que incluem os cidadãos do Vale de Deus, incluindo o rei, que é rapidamente morto por Garling. E entre eles, há alguns membros do clã David D. Embora, pelo que nos é dito no flashback de Kuma, pareça que sejam apenas 12 pessoas. Entre elas estão a esposa de Jabek e seu filho T, que tem apenas 2 anos de idade. Mas, novamente, a esposa de Jabek provavelmente não é uma Davy. Entre os cidadãos está a mãe de Shanks junto com seus filhotes, Shanks e Shamrock, que foi esfaqueada por Garling, mas aparentemente sobreviveu o suficiente para pedir a Dragon que salvasse seus filhos, embora eu imagine que ela tenha morrido logo depois. Há também a possibilidade de ela ser membro do clã Davy D, mas também é possível que fosse apenas uma cidadã comum da ilha. Entre os escravos importados, temos o coelho Senhor Bartholomew, que nesta ilha se uniria a Emporia Vankui, responsável por permitir a entrada da Liga de Informações através de Morgans. Entre cidadãos nativos e escravos, há um total de cerca de 100.000 coelhos na ilha. Ashi, 150 coelhos e Ashi, que raros e 13 coelhos. Esse R, super raros, o que significa que, desconsiderando o Kuma, devem existir 12 membros do clã DVD na ilha. Shakuyaku também foi trazida como escrava, embora pareça que ela não seja uma coelha, mas sim um prêmio para o vencedor do torneio. O grupo ocupante é composto por 200 dragões celestiais,
e seus escoltas da marinha que protegem a ilha. No entanto, além de um jovem dragão cadete, não conhecemos nenhum outro membro específico da marinha até o momento. Entre os dragões celestiais, sabemos que pelo menos Saturno estava na ilha, e entre os cavaleiros divinos, vemos Garling. Agora, Summer Zenko, assim como a Manyor de cabelos azuis, sem nome. Embora não esteja claro se ela é especificamente uma cavaleira divina ou apenas uma dragão celestial. E os outros 2 cavaleiros vistos ao lado de Garling, incluindo a loira de cabelos longos e a que usa uma máscara de caveira. Outros indivíduos não identificados incluem aquele que usa máscara e aquele com cabelo roxo. Com o grupo invasor dos Piratas das Rochas, temos Rox Jabak, Edward, Niwat, Shikistusi Ganui, Linland, acompanhados por Stroin, Napoleão Zeus e Prometeu Kaido, Capitão John Machado de Prata, Co-Gloriosa Barbel e Jill Baster. Pelo que podemos ver, parece que Oku enviou este grupo para colher os frutos. Jabash pretende resgatar sua esposa e filho. Big Mom e em parte Kaido estão interessados nos Delfruits, enquanto o resto está focado principalmente em salvar Shaki. Além dos Piratas das Rochas, muitas outras tripulações piratas de Hachosu e de outras ilhas também teriam vindo para salvar Shaki e se envolvido no incidente. Juntando-se a essas tripulações, porém, está também o grupo dos Piratas do Roger, que inclui Roger Gaban e, claro, todo o resto da tripulação que conhecemos. Eles vão resgatar Shaki. Embora neste ponto, Roger, que parece ter desistido dela, provavelmente esteja fazendo isso tanto pela longa amizade que construiu com ela, quanto por puro amor à sua própria vida. Mas a maioria da tripulação parece desconhecer isso. Como Roger foi para a Ilha Garb, o seguiu e chegou logo depois, acompanhado por Bogard. O que as notícias nos contam sobre esse evento através das palavras de Morgans, que aparentemente obteve um grande sucesso com esse incidente, é que Garbaz derrotou os Piratas da Rocha no Vale de Deus, e assim passou a ser conhecido como o Herói da Marinha. Mas como Sangoku nos contou a verdade, é que Gar se uniu a Roger para derrotar os Piratas da Rocha com Rabash, supostamente morrendo, e a tripulação se dispersando. No entanto, ao fazer isso, Garp protegeu involuntariamente os dragões celestiais, algo que, segundo Sunoku, o envergonhou por muito tempo. Embora ainda não saibamos todos os detalhes. Entre os sobreviventes dos espíritos da Rocha Nugate, Shikistusi, Linalin, Stroizen, Kaidio e Gorionsa sobreviveram e escaparam. Lin deu o Wimodu a Kaido. Então, ela pode ter ajudado em sua fuga dessa forma. Dentre eles, Shabek, Capitão John Ganui e Jelbastar morreram na ilha, sendo que os 3 últimos foram posteriormente sequestrados e transformados em zumbis por Gekhuria. Não sabemos o que aconteceu com Barbal e Kyo, mas muitos especulam que eles também eram zumbis em Thriller Shippark e o podem ter ocorrido. Kuma comeu o Niku Nekonomian e conseguiu salvar a si mesmo e Ivankov Jenny e outros 500 escravos após um breve encontro com Saturno, mas é provável que os 99.500 escravos restantes no Vale dos Deuses também tenham perecido, a menos que tenham sido salvos de alguma forma. Teach também deve ter sobrevivido entre eles, embora ainda não saibamos como ou com quem, considerando que ele tinha apenas 2 anos de idade. Provavelmente, houve algumas baixas entre os dragões celestiais, mas todos os que conhecemos sobreviveram. E Garling levou Shamrock consigo embora. Shanks tenha acabado dentro de um baú de tesouro que Roger roubaria, provavelmente, após a interferência de Dragon. É até possível que o baú onde Dragon guardou Shanks contivesse a fruta dele. E embora não saibamos ao certo, eu pessoalmente presumiria que seriam os piratas do Roger que resgatariam Shaki e a ajudariam a escapar com Roger, provavelmente salvando-a. Por fim,
a ilha do Vale de Deus supostamente desapareceria sem deixar vestígios, levando todos a se perguntarem se foi destruída, evaporada, transformada em casca de thriller bark ou qualquer outra coisa que possa ter acontecido com ela. Os Piratas das Rochas acabariam por formar suas próprias tripulações com Barba Branca e Chique liderando a era seguinte sob o comando de Roger, e mais tarde Barba Branca, Kaido e Big Mom na era seguinte durante a grande era dos piratas, e até mesmo figuras como Shanks Teach e Buggy, caso ele ainda tenha alguma ligação com este incidente ou com o clã Davy E. Os segredos do Vale de Deus, contudo, se perderam nas correntes da história, mas esperamos que agora possamos lançar mais luz sobre eles, já que tivemos a oportunidade de vivenciar o momento em que o destino foi posto em movimento.